continuidade na série dos profetas menores. Hoje nós vamos falar sobre Sofonias. Sofonias. Gostaria que você abrisse Sofonias capítulo 1, deixasse aberto. Sofonias. Irmãos, o interessante dessa série, não sei se você tem reparado, mas é que todo livro, no total dos 12 que vão ser ministrados, praticamente todos até agora estão chamando, todos os profetas chamam o povo ao arrependimento, chamam o povo a se voltar para Deus. E isso é interessante. Se você for parar para analisar, nós estamos ministrando no final de ano, nos últimos meses do ano, porque todo culto, toda palavra, cada profeta fala: se arrepende do orgulho, se arrepende da idolatria, se volta para o Senhor, abandona os maus caminhos, porque eu creio, irmão, que Deus, a cada ano que passa, Ele quer, o intuito de Deus é que nós venhamos cada vez mais estar mais próximos dEle, abandonando os maus caminhos, abandonando tudo que impede Ele de agir em nossas vidas, porque o que Deus quer, o que Deus sempre quis, não é um relacionamento conosco. Sempre foi a ideia principal dele, se relacionar com a sua igreja, se relacionar com o seu povo. E o interessante no livro de Sofonias, que ele começa com uma palavra de juízo e ele termina com uma promessa, que se o povo se arrepender, esse povo ia reinar com Deus. Porque o livro de Sofonias não é como os outros profetas que traziam uma palavra para um povo exclusivo. Jonas levou uma palavra para Nínive, Obadias para os edomitas. Não, Sofonias, ele recebeu uma palavra tipo a que Noé recebeu no tempo de Noé, que Deus ia destruir tudo, porque o povo já não agradava mais a Deus. É tipo isso a palavra que Sofonias recebeu. Ele recebeu uma palavra geral para todos os povos, não somente para um povo específico. Em Sofonias, no capítulo 1, do versículo 1 até o 3, nós vamos ler. Diz assim: eis a palavra de Iavé, que veio a Sofonias, filho de Cush, cujo nome significa Iavé protege, neto de Gedalias, bisneto de Amarias, trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Tornarei a destruir tudo o que se sustenta sobre a face da terra. Palavra profética do Senhor. Exterminarei tanto os seres humanos quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e todos aqueles que causam tropeço e transgressão. Os ímpios serão apenas montões de destroços. Tudo isso farei quando eu ceifar o homem da face da terra. O livro de Sofonias, nos 3 capítulos, fala sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é aquele dia que a igreja aguarda, que é quando Jesus vem, Jesus volta para reinar conosco aqui nessa terra. É esse dia que a igreja vive nessa terra por esse dia, é o dia da volta de Jesus. E no livro de Sofonias é justamente sobre isso que fala. Só que a mensagem que eu queria trazer para nós hoje é sobre os versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Sofonias. Abra lá. Somente o versículo 1 e 2. Diz assim: ai da filha, cidade rebelde e imoral, obscena e opressora, não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção, não confia em Iavé, o Senhor, nem se aproxima de Elohim, Deus. Amém. Ali fala cidade rebelde, imoral, obscena e opressora. Todas as nações, quando Sofonias recebe essa palavra, e como nós vimos nos outros profetas, todas as nações elas eram orgulhosas.
meu exército, eu não preciso de Deus porque eu tenho meu exército, eu tenho as minhas muralhas, eu tenho riquezas. Todas as nações elas tinham o mesmo problema, elas eram arrogantes, elas eram orgulhosas, elas eram idólatras, imoral, elas eram maldosas, elas não tinham piedade de nada. E o próprio exemplo da cidade de Nínive, que eu ministrei, o Júlio também, quando Jonas ministrou sobre Nínive, houve arrependimento. Eles voltaram para o caminho de pecado que eles viviam, daí veio Naum, que trouxe a palavra da destruição e Nínive foi destruída. E hoje não existe nada sobre Nínive. Se você for pesquisar imagens das ruínas de Nínive, é exatamente o que a Bíblia, no próprio livro de Sofonias, no versículo 2, no capítulo 2, ali fala: é somente terra seca, é os pilares, é tudo destruído, porque não tem nada, não tem mais nada. E Deus, desde o início, Ele sempre, Ele odiou o orgulho, a soberba, porque um anjo virou demônio por causa do orgulho, por causa da soberba, por querer ser mais que Deus. O pecado entrou no mundo por causa do orgulho, da soberba, por querer ser igual a Deus. Tudo isso já é o suficiente. Deus sempre abominou o orgulho. Deus sempre abominou o orgulho. E a Bíblia fala ali em Mateus 23 que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E Deus, Ele sempre condenou essa questão do orgulho, da idolatria, porque o orgulho, irmãos, esses dias eu vi um vídeo de um pastor, e ele usou o exemplo de Jonas lá, da lagarta. O orgulho é como uma lagarta que vem comendo as folhas, pedacinho por pedacinho, você não vê, e ele vai destruindo tudo. Porque quantas vezes, irmão, nós já não tivemos brigas dentro de casa por questão de orgulho? Ah, mas eu não vou pedir perdão, quem errou foi ela que pede, quem errou foi ele que pede perdão, eu não vou me humilhar, ou um irmão, sei lá, tanto faz. Quantas vezes por causa de um orgulho besta? E Deus sempre abominou isso, porque o orgulho, ele faz a pessoa achar que ela é autossuficiente. O orgulho faz eu pensar que o que eu estou fazendo aqui hoje é porque eu sou bom, porque eu sei alguma coisa. Não é isso que Deus quer. Deus quer de nós que nós venhamos confiar nele e não na força do nosso braço. E o orgulho faz a gente confiar na força do nosso braço. O orgulho faz com que eu venha achar que eu sou bom o suficiente e chega um ponto que eu vou achar que eu não preciso de Deus, porque eu consegui sozinho, eu me estabilizei sozinho. E não é isso que Deus quer. E todos nós temos que cuidar do orgulho, todos nós, porque o orgulho ele está ali. Tem uma frase que eu li num livro, eu nunca esqueci. Eu li esse livro faz uns 5, 6 anos e eu não esqueci dessa frase. Um pregador, ele estava ministrando a palavra no altar, e quando ele desceu, uma irmã que estava escutando a palavra dele chegou para ele e falou: nossa, irmão, que palavra abençoada que você pregou. E ele falou: eu sei, o diabo já falou isso no meu ouvido quando eu desci. Já cortou ali todo o orgulho que poderia brotar dentro dele por ele ouvir aquele elogio. Provavelmente ele, se conhecendo, recebeu um elogio e ele já cortou ali na hora para que não viesse a brotar o orgulho dentro dele. Provérbios, no capítulo 16, diz que o orgulho vem antes da destruição. O orgulho vem antes da destruição. Provérbios 11, não precisa ler, vou ler rapidinho para nós. Provérbios 11, deixa eu ver se eu acho isso. Provérbios 11. No versículo 2 diz assim: em vindo a arrogância ou orgulho, chega logo também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria.
Vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Ou seja, onde tem orgulho tem destruição. Vai vir a destruição onde tem orgulho. E Deus sempre abominou isso no meio das suas nações. O próprio livro de Obadias, que foi ministrado aqui também, fala dos edomitas, que eles moravam em cavernas e eles se achavam invencíveis pelo fato de ele morar lá. E o livro de Obadias fala muito sobre o orgulho. Só que o que eu queria trazer para você nessa noite é justamente sobre o versículo 2 aqui, ó. Nós temos 4 pontos que nós podemos tirar para o nosso dia a dia aqui. Porque esse livro é uma correção geral para todo o povo, não simplesmente para um determinado povo. Que diz assim: primeiro, ó, não dá ouvidos à sabedoria. Segundo, tampouco aceita qualquer correção. Terceiro, não confia em Yahvé, o Senhor. E quarto, nem se aproxima de Elohim, Deus. Aqui tem 4 pontos que a gente pode dar profundidade nesse texto. Primeiro, de não dar ouvidos à sabedoria. No livro de Jó, no capítulo 12, abre comigo. Jó, capítulo 12. Jó, no capítulo 12, versículo 13. Quando ali fala não dá ouvidos à sabedoria, é justamente sobre isso aqui, ó. Jó, capítulo 12, versículo 13, diz assim: mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A Ele pertence o conselho e o entendimento. Quando o profeta fala ali que não dá ouvidos à sabedoria, fala justamente sobre essa questão de não dar ouvidos a Deus, ao que Deus tem para falar, ao que Deus fala, ao que Deus falou através dos profetas. Porque a Bíblia tem um livro de Provérbios, que é um livro que fala muito sobre a questão da sabedoria. Praticamente o livro de Provérbios é sobre a sabedoria, porque o livro de Provérbios, como todo mundo sabe, foi escrito por Salomão, que depois de Jesus foi o homem mais sábio que passou por essa terra. Só que o detalhe de Salomão é que lá em 1 Reis, no capítulo 3, ali, Deus fala para ele: pode pedir o que tu quiser. E Salomão pediu: Senhor, me dá sabedoria, porque se eu não tiver sabedoria, como é que eu vou governar? Ele pediu sabedoria e Deus falou para ele: porque tu pediu sabedoria, eu vou te acrescentar riquezas, eu vou te acrescentar tudo o resto que tu precisa, porque tu podia ter me pedido riqueza, tu podia ter pedido a cabeça dos teus inimigos, mas não, tu pediu sabedoria. Tu pediu sabedoria para tu poder governar com sabedoria. E a Bíblia fala que nos capítulos seguintes, que reis, pessoas de outros reinos vinham para ver a sabedoria de Salomão, porque ele foi considerado o homem mais sábio que passou por essa terra depois de Jesus. Em Provérbios, capítulo 13, pode deixar aberto, Provérbios, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 1 só. Pode deixar aberto. O interessante do livro de Provérbios é que ali no capítulo 1, no versículo 7, ele fala que o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. E se nós, como igreja do Senhor nesta terra, se nós não damos ouvido à sabedoria de Deus, não damos ouvido aos conselhos de Deus, significa que nem temer Ele nós tememos. Nem temer a Deus nós tememos quando nós não agimos com sabedoria, quando nós não ouvimos a sabedoria de Deus. No capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 13, ali fala assim: o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato
não aceita a repreensão. Mais uma vez, o filho sábio acolhe a orientação do pai, mas o insensato não aceita a repreensão. Aqui justamente nesse versículo, por causa do segundo ponto daquele versículo 2 de Oséias, de Sofonias, porque ali fala justamente que não dão ouvidos à repreensão, não aceitam qualquer correção. E a Bíblia fala que, como nós lemos, o filho que é sábio acolhe a orientação do pai. E sábado, naquele retiro de homens que nós tivemos, eu não lembro quem falou, não lembro que hora que eu escutei, mas eu escutei um irmão falou que quando nós não aceitamos a correção, é porque nós andamos em rebeldia. Quando nós não aceitamos a correção do pai, é porque nós estamos em rebeldia. E todos nós sabemos, irmão, eu tenho um filho agora, os irmãos que têm, quando a gente corrige um filho, a gente não corrige porque é ruim. Quando a gente bate, não é porque nós somos ruins, é porque nós amamos, nós queremos justamente que ele aprenda que aquilo não é certo. E Deus, justamente isso que Deus quer, irmão. Ele corrige a gente, ele corrige a quem ele ama. Se você está sendo corrigido, você sente que você está sendo corrigido por Deus, fique faceiro, é porque Deus te ama. Se Deus está te corrigindo, é porque Deus te ama, irmão. Deus ele não corrige aquele que ele não ama. Não. Justamente ele vem corrigir, vem alinhar aquele que ele ama. E muitas vezes é dolorido o processo, muitas vezes dói, mas é necessário. É necessário. E isso mostra o amor de Deus. Porque é na correção que ele mostra o quanto ele se importa conosco. Porque ele quer que a gente venha estar junto com ele, em perfeita harmonia com ele. Provérbios, no capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, 12 diz assim: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. Mais uma vez, irmão, aqui o versículo que comprova que Deus corrige quem ele ama. Só que como nós lemos, se nós não aceitamos a correção, é porque nós não somos sábios. Nós não somos sábios. Que, como nós lemos ali no Provérbios no 13, diz assim que o filho sábio aceita a correção. E nós acabamos de ler que Deus corrige a quem ele ama. Então, se eu não aceito uma correção de Deus, eu não sou sábio. Eu não estou sendo sábio. Porque eu não estou aceitando aquilo que Deus tem para mim. E muitas vezes não é fácil, mas é uma correção que, quando vem da parte de Deus, é porque é necessário. É necessário. É um processo que nós temos que passar. O outro ponto ali, o terceiro ponto, que diz assim: não confia em Yahvé, o Senhor, né? Não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. E no terceiro, não confia em Yahvé, o Senhor. Irmãos, aqui falar sobre confiança, tem inúmeros versículos na Bíblia falando sobre crer em Deus, sobre confiar em Deus. Hebreus 11 fala sobre a fé. No Salmo 125 fala que aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis. E o que Deus quer de nós, no capítulo 3, no título da minha, diz assim: o castigo e a salvação de Israel. O que Deus quer de nós, quando o profeta alerta sobre isso, sobre não confiar em Deus. Irmãos, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, fala que para a gente se aproximar de Deus é necessário que a gente creia que Ele existe. Como é que eu vou me aproximar de Deus, de um Deus que eu não creio, que eu não confio? Como é que eu vou dizer que eu creio em Deus? Eu confio em Deus, mas eu esmoreço por qualquer coisa. Deus quer que nós venhamos confiar nele. Que, como eu falei, em Salmo 125 fala que os que confiam no Senhor são inabaláveis. Não importa a situação, a circunstância, quem confia
no Senhor não se abala, porque a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está no presidente, a nossa confiança não está em nada dessa terra, a nossa confiança está no Deus dos deuses, Senhor dos senhores, a nossa confiança está nele. Se ela não está, ela deve estar nele, porque esse versículo é justamente uma correção, porque aqui é uma reclamação de Deus falando que o povo não dá ouvidos à sabedoria, que o povo não aceita a correção, que o povo não confia em Yahvé, o Senhor. Ou seja, Ele quer que nós venhamos confiar nele, Ele quer que nós venhamos descansar nele. Sempre quando eu venho trazer uma palavra, eu sempre acabo falando do povo de Israel, sempre venho falando de Abraão, porque isso é uma verdade para nós, irmãos. Deus ele tem justamente esses exemplos desses homens na Bíblia, como eles são chamados de heróis da fé. É justamente esses exemplos, porque nós precisamos ser como esses homens. Nós precisamos ser como eles, porque nós temos que confiar totalmente no Senhor. Todas as áreas da nossa vida. Por que a gente confia em algumas áreas e outras não? Por que eu digo, eu canto que confio em Deus, mas quando eu bato o carro eu já esmoreço, eu já me desanimo, Deus não é comigo. Não tem nada a ver, a situação que a gente passa nessa terra não tem nada a ver. A nossa confiança tem que estar em Deus. Tem uma frase que o pastor usa, que nós temos que ser gratos em tudo, não por tudo, mas em tudo. Bati o carro, Deus, obrigado que tu bati o carro. Não vai agradecer que tu bateu o carro, mas vai agradecer que tu saiu vivo do acidente. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Tu não vai agradecer que tu bateu o carro, não, é uma coisa ruim, mas tu vai agradecer que tu saiu vivo do acidente para poder contar. É só um exemplo que eu estou dando, né? Só pega aí, é só um exemplo. O que Deus quer de nós é que nós devemos confiar nele. E como eu falei em Hebreus 11:6, falou que nós precisamos, para se aproximar de Deus, é necessário que nós venhamos a crer nele. Mesmo nós não vendo, nós temos que crer. Por que eu consigo crer em algumas coisas que eu vejo? Porque que é muito mais fácil para nós crer em alguma coisa que a gente vê. Eu creio, sei lá, qualquer coisa aí. É muito mais fácil a gente acreditar no que a gente vê. Mas Deus, Ele chama a verdadeira fé, é justamente isso, é a gente acreditar mesmo sem a gente ver. Porque muitas vezes nós temos a nossa fé em uma estátua, uma pessoa, sei lá, qualquer coisa. Mas Deus condena esse tipo de idolatria. Porque Ele quer que nós venhamos confiar nele. E a Bíblia fala, Jesus falou para Tomé, bendito, bem-aventurado aquele que mesmo sem ver ele creu, que não precisou ver para crer. Bem-aventurado, felizes são aqueles que não precisaram ver para crer. Deus, Ele quer justamente isso de nós, irmão. E imagina uma situação de Abraão sair do meio da segurança, porque Abraão estava seguro, ele estava com a sua família, ele estava com a sua parentela, ele estava seguro ali, ele abandonou a segurança para andar na incerteza. Só que aí que está, Deus chamou ele, então não tem incerteza nessa. Mesmo ele andando, ele praticamente assim, ele estava andando de olho fechado, porque ele não sabia para onde ele ia ir. Mas ele estava andando sobre uma palavra que Deus tinha falado para ele. Ele confiou em Deus. Ele confiou totalmente em Deus. Quando Deus pediu para Abraão a vida de Isaac como sacrifício, ele levou crendo que Deus ia prover o holocausto do sacrifício. Ele levou quando ele estava pronto para matar o filho dele. Houve um grito, não precisa. E apareceu o holocausto dele, o sacrifício dele. Ele confiou em Deus, mesmo que custasse a vida do filho dele. Ele confiou em Deus, mesmo custando a segurança, a estabilidade dele estar com a família dele ali, tudo reunido, com o pai dele. Ele confiou em Deus. E quando aqui fala, não confia em Yahvé, o Senhor,
Imagina Deus falando: o povo não confia em mim, mesmo depois de tudo que aconteceu ao longo da história, tudo, porque mesmo passando de geração, pensa, hoje nós, depois de todos esses anos, todos nós sabemos das histórias. Naquele tempo também as histórias iam passando de geração em geração, ia passando a história de Noé, ia passando as histórias de Elias, fazendo um sacrifício ali, descendo um fogo do céu e consumindo o sacrifício dele. Todas as histórias de Abraão, de todos que vieram antes de Jesus, todas as histórias. E mesmo assim o povo não confiava em Deus. Por quê? Porque é o que eu falei no início, o povo era orgulhoso, o povo era soberbo. Não porque é na força do meu braço, porque é o meu exército, é as minhas muralhas que me protegem, é o meu povo, é as minhas riquezas. E não, irmãos, nós temos que confiar em Deus. E ali no final diz: nem se aproxima de Elohim, Deus. O povo não se aproximava de Deus. Como eu falei, o que Deus sempre quis desde o início é um relacionamento com o seu povo. Sempre foi um relacionamento. E aqui fala que o povo não se aproximava de Deus. O povo não conseguia se aproximar, não queria se aproximar de Deus. E o que Deus quer de nós é que nós devemos nos aproximar dele. Nos aproximar, como o Anderson abriu o culto ali em João 7,38. Aquele que crê em Deus, fluirão rios de águas vivas dentro dele. Aquele que crê em Deus, vai fluir rios de águas vivas. E nós precisamos nos aproximar de Deus, irmão. Eu não estou falando isso me colocando num lugar de mais íntimo. Não. Longe disso. Quanto mais o tempo passa, parece que mais eu vejo que eu tenho que me aproximar mais porque eu estou longe. Eu tenho que me aproximar mais porque eu estou longe. Nós precisamos, todos precisam cada vez mais nos aproximar de Deus. Como nós cantamos ali o último louvor, tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que os prazeres. Irmãos, se nós perdemos a presença de Deus, nós perdemos tudo. Nós podemos ser a pessoa mais rica da face dessa terra, nós podemos nos alimentar com as melhores coisas, andar no melhor carro, mas no final de tudo, se nós perdemos a presença de Deus, nós vamos perder tudo. Nós vamos perder tudo. Nós vamos perder tudo, porque a presença de Deus é tudo que nós temos. É tudo que nós precisamos para viver. É a presença dele. Nós não somos nada sem ela. Eu não sou nada. Eu não sou nada sem a presença de Deus. Nós precisamos nos aproximar. E a Bíblia fala ali em Jeremias, ali no capítulo 29, no versículo 12, diz assim: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Irmãos, por que muitas vezes a gente viaja quilômetros, vai para longe para escutar um homem de Deus? Não estou dizendo que isso não é válido, tá? Entenda mal. Não é errado você viajar para escutar um homem que te inspira, não é errado. Mas olha só, irmão, o Deus dos deuses, que criou tudo, que criou todas as coisas, que me criou, que criou você, está falando que se nós buscarmos e encontrarmos Ele de todo o coração, fala aqui, se me invocares e chegares a mim para orar, eu vos darei toda a atenção. Você consegue ter essa noção que o Deus que criou tudo, o Deus que criou toda a terra, o Deus que botou todos os fundamentos nessa terra, está falando que se nós invocar e chegar até Ele para orar, Ele vai nos dar atenção, Ele vai nos dar toda a atenção.
Sabe o que eu imagino? Eu imagino assim, quando nós nos ajoelhamos para orar, eu imagino Deus assim, ó. Tu está aqui ajoelhado orando e Ele está aqui, ó, ouvindo. É isso que eu imagino. Porque é isso que Ele quer da gente. Ele quer que a gente venha se aproximar dEle. Ele quer que a gente venha... Irmão, Deus é um mar infinito. Tem uma cena do filme do apóstolo Paulo, que Paulo está falando assim, que o homem vive, ele pega um punhado de água, o homem vive com esse pouquinho de água que escorre pelas mãos, vive, luta, batalha com esse pouquinho de água que escorre pelos dedos, sendo que tem um mar infinito, que é a presença de Deus para viver. E nós vivemos por esse pouquinho de água, que ele usa o exemplo do oceano, por esse pouquinho de água que escorre dos dedos, sendo que tem uma vasta imensidão de água, de mar, de presença. Quando eu leio esse versículo, eu imagino isso. Então invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Você consegue imaginar, consegue parar para raciocinar isso aqui? O Deus que te criou, o Deus que criou o que eu estou pisando, o Deus que deu sabedoria para os médicos, o Deus que sabe, que a Bíblia fala quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Tá certo que uns têm menos que os outros, uns é mais fácil de contar do que os outros, mas o Deus que sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça, o Deus que sabe o nome de cada estrela, o Deus que sabe tudo, o Deus que antes mesmo dos meus dias, antes mesmo de eu nascer, Ele já tinha todos os meus dias escritos, antes mesmo de eu estar no ventre da minha mãe, Ele já tinha todos os meus dias escritos. Esse Deus nos dá toda a atenção quando a gente chega a Ele para orar. E esse versículo aqui de Oséias, com Oséias na cabeça, de Sofonias, capítulo 3, que diz que não damos ouvido à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção, não confia em Deus, nem se aproxima de Deus. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós temos que aceitar toda a correção, nós temos que nos aproximar de Deus, nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar no nosso Deus, nós temos que confiar nele. Tem a passagem ali em Lucas, em Mateus 24, eu acho. Deixa eu ver. Mateus 25, que fala das virgens sábias e as tolas, que diz assim no versículo 1: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e pegaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai,
pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. No versículo 45 de Mateus 24, diz assim, versículo 45 de Mateus 24: Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio, a quem o Senhor confiou os de sua casa, para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa forma. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, e por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e beber com beberrões, o Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade, e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Esse capítulo 3 de Sofonias é justamente, o livro inteiro de Sofonias é justamente um alerta para o dia do Senhor. Se você for ler o livro de Sofonias, está falando justamente sobre a volta do Senhor, justamente sobre o dia do Senhor. E como eu falei no início, ele começa com uma palavra de juízo, mas ele termina com uma promessa de Deus. No versículo 20 diz assim: então, naquele tempo vos reunirei, naqueles dias eu mesmo vos trarei de volta para casa, eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos. Garante Yahvé o Senhor. Essa última frase, garante Yahvé o Senhor. O livro de Sofonias, irmãos, é um alerta para mim e para você. É um alerta para nós. É um alerta para nós, que nós íamos nos aproximar de Deus, que nós íamos confiar em Deus, que nós íamos aceitar qualquer correção. Versículo 2: não dá ouvidos à sabedoria, tampouco aceita qualquer correção. Não confia em Yahvé o Senhor, nem se aproxima do seu